Ok, minha gente, de volta, conseguiu? Beleza. Ok, minha gente, estou de volta e a gente agora vai conhecer a deputada Renata Souza. Mas antes, hoje pela manhã aconteceu aí um homicídio ou assassinato aqui na cidade, mais um, né? E daqui a pouquinho no boletim, eu não tenho ainda maiores informações sobre isso. Sei que o fato aconteceu, foi no bairro do Tiro, lá no Morro do Tiro. Sei que aconteceu, está sendo apurado. Peraí, chegando no final. Tá. Teve também problemas no final de semana, também no Morro do Tiro. Está sendo apurado e daqui a pouquinho, dentro do boletim, na sequência do nosso programa, Marcelo Medeiros já traz aí no boletim mais informações sobre esse caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Não, perdão, lá no Morro do Tiro, né? Ali no complexo do bairro de São Pedro. O que, aliás, está ficando muito violento aquela região, né? Agora já tem, olha onde nós já chegamos, hein? Criaram agora o complexo PPR, né? Que é Pimentel, Rosário e Perpétuo. Pimentel, Perpétuo e Rosário. É terrível isso, né? Quer dizer, isso vem crescendo a cada dia mais. Mas esse é assunto para outro papo e outro dia, que a gente fala muito disso. Elza Pacheco está aqui comigo. Ô Elza, vou levar a tua ideia, tá? Eu acho importante isso. Vou levar a tua ideia sobre o Lar Feliz. Vou levar a tua ideia para o Copete. Falo com eles até... Hoje eu não sei se vai ser possível, mas eu falo com eles, tá? Pode deixar que eu gostei da ideia e vou levar para eles. Um beijo para você, minha amiga Elza Pacheco, participando com a gente. Pessoal, saí fora do WhatsApp, tá? Estou voltando para o Facebook, senão não dá para levar. Marquinhos Habib, a gente entra nesse papo outro dia. E está aqui mandando um abraço para minha amiga deputada estadual Renata Souza, Guerreira da Maré, Marcos Habib. Tá? Grande Marcos. Deputada, bom dia. Bom dia, Hélio. Um abraço, Marcos Habib. Saudades de você. Também conhece essa figura? Conheço bem. Chato pra caramba, né? Uma figura que também tem demandado bastante pra gente políticas aqui em Teresópolis. Ele não me deixa fazer o programa sozinho. Ele não me deixa, ele contesta tudo. O que você está fazendo em Teresópolis, a tua visita à nossa cidade? Hélio, Com essa turma grande que está aqui, depois você fala de todo mundo. Hélio, primeiro é um prazer estar aqui no seu programa. Obrigada pela oportunidade. Nós sabemos o quanto que é fundamental também que a gente possa aproximar a Assembleia Legislativa dos temas colocados nas cidades do interior do Rio de Janeiro, né? Eu sou uma deputada de 92 municípios do estado e muitas vezes a política é rio-centrista. Então, eu tenho uma preocupação muito grande em ir ao interior, em especial quando eu sou demandada. Então, a minha visita a Teresópolis hoje é a convite do Voz da Comunidade. Porque a gente sabe também, nós da comunidade, na verdade, Voz da Comunidade é no Rio, aqui é nós da comunidade. A convite deles com a preocupação que eu acho que é super pertinente com relação à comunidade do Rosário. Né? A gente entender a fragilidade e a vulnerabilidade que aquelas pessoas estão vivendo lá hoje em áreas de risco. Então, nesse sentido, eu que presidi uma comissão de enfrentamento à miséria e combate à pobreza, estive aqui em Teresópolis, um pouquinho ali no finalzinho da pandemia de Covid-19. Na verdade, a pandemia ainda não acabou, ainda temos os reflexos importantes, mas pude visitar a favela do Fischer, pude visitar também o Lixão, e me chamou muita atenção a evolução da extrema miséria e da pobreza aqui em Teresópolis. Então, hoje, estar aqui na cidade é para que a gente possa ouvir os moradores, as demandas dos moradores, em especial por moradia popular. A gente fala muito do crescimento do município. É óbvio que Teresópolis hoje, com 200 mil habitantes, cresceu. Mas essa periferia, ela cresceu muito mais que a própria cidade. E com isso veio a pobreza, que lamentavelmente a gente tem no país inteiro. Quando você falou Rosário, não é só o Rosário, a gente tem ali o Pimentel, Perpétuo, Cruzeiro, Morro do Cruzeiro, que muito pouca gente fala do Cruzeiro. Ali é o complexo de São Pedro, né? O Cruzeiro, aí o Rosário, você entra Barroso e vai até a parte mais alta de Santa Cecília, enfim. É uma região muito grande, e que lamentavelmente eles
a tendência é piorar cada vez mais. E o índice populacional chega a 12% da cidade ali, só no complexo de São Pedro, não é isso? Pode ser até que seja mais, hein? É mesmo? Eu acho que mais. 15% da população. É. Pois é, então a gente tem uma preocupação enorme com as condições que essas pessoas vivem, né? A gente sabe que falta saneamento básico, falta uma infraestrutura de contenção, a gente sabe também que as enchentes são um grande problema e um grande risco. Então, a gente precisa de ações políticas para a prevenção. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente possa também corresponsabilizar o governo do Estado, e aí a parceria com a Prefeitura de Teresópolis é fundamental nesse sentido, porque a população não pode esperar uma nova tragédia para que ela tenha a sua dignidade humana respeitada. Tá, mas você é uma deputada, o que você está trazendo para a gente? Bom, na verdade, estou trazendo elementos que levam em consideração, por exemplo, a tentativa de garantir as moradias populares para a população do Rosário, né? A gente sabe que hoje há uma situação de pagamento de aluguel social que a prefeitura da cidade, mais o governo do estado articulam, mas a gente sabe também a preocupação com o aluguel social. O aluguel social, você tem aí 6 meses, que pode ser prorrogado por mais 6 meses. No caso da prefeitura, e no caso do governo do estado, 1 ano que pode ser prorrogado por mais 1 ano. E a gente fica se perguntando o que faz as pessoas hoje que foram desalojadas, as suas casas muitas vezes destruídas, e ela continua no aluguel social, não sabendo se vai ser pago depois e não tem a garantia da moradia. Então, a nossa preocupação hoje, Hélio, é para garantir uma situação que a população do Rosário se sinta respeitada na sua dignidade humana, respeitada na possibilidade de ter garantias da prefeitura de que essa pessoa terá a sua casa. Está sendo anunciado pelo presidente da Câmara, nesse final de semana, a construção de 100 unidades. Exatamente. Um terreno lá no Rosário. Exatamente. Eu pude acompanhar essa informação, mas a gente precisa lembrar, e acho importante a Câmara dos Vereadores tomar frente também desse debate, afinal de contas é onde se faz a legislação da cidade, mas a gente precisa lembrar, porque a gente não pode ter memória curta. Ainda que essas pessoas do Rosário vivam nessas condições há 10 anos. A gente precisa lembrar que a prefeitura anterior, no momento da tragédia, também anunciou cerca de 120 apartamentos. Então, há anúncios de vez por vez, mas não há concretude. Então, o que a gente espera, Hélio, é ter uma relação aí também com a presidência da Câmara dos Vereadores aqui de Teresópolis, com a Prefeitura, para que a gente saia do campo da promessa e vá para o campo da ação. Então, o que eu puder articular, por exemplo, com a Secretaria de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, farei isso com todo gosto. Irei agora, depois daqui, à comunidade do Rosário, ouvirei as pessoas também para entender as urgências nesse momento. Então, para levar aí para o governo do Estado, levar também para a Secretaria de Habitação do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos um lugar aqui que até o BEIC, o pessoal lá do bairro Santa Cecília, presidente da associação, todos eles conhecem bem porque é muito próximo, que é a Ilha do Caxangá. A Ilha do Caxangá, uns anos atrás, ali choveu, alaga tudo. Né? Não sei se você passou lá, nesse ainda local. Não, é ainda muito próximo. É muito fácil. Choveu, alaga tudo. Porque as casas foram construídas dentro do rio, praticamente dentro do rio. Há uns anos atrás, tem um terreno ao lado que tinha um projeto no Ministério das Cidades, projeto aprovado para se construir um prédio que botaria um edifício, né, um prédio só, que botaria toda a comunidade da Ilha do Caxangá nesse prédio. É um edifício que seria construído ali. Esse projeto nasceu, foi criado lá no Ministério da Cidade, morreu lá e nunca mais se falou nisso. Seria uma coisa que também você poderia ver isso. Com certeza. A gente sabe, por exemplo, no caso do Rosário, que próximo. É próximo. É uma comunidade ali que data da década de 60. Como continuar na mesma condição diante de uma situação de risco? Então, eu acho que a gente não pode negligenciar ou se omitir diante da situação das pessoas que ali vivem. Ok, eu vou trazer daqui a pouco o presidente da Associação de Moradores do Rosário para entrar nesse bate-papo com a gente. Agora eu quero saber um pouquinho quem é Renata.
Bom, sou Renata Souza, deputada estadual, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa. Sou cria de uma favela, Favela da Maré, que tem 140 mil habitantes. Comentava agora como 140 mil habitantes também é uma cidade dentro da cidade, né? Pensando aí em Teresópolis, que tem cerca de 190 mil habitantes, 200 mil habitantes, a gente entende das vulnerabilidades desses espaços quando não há saneamento básico, não há uma infraestrutura e um reconhecimento das políticas públicas que sejam mais assertivas e mais promissoras dentro desses espaços. Sou também jornalista por formação, coleguinha aí. Fiz mestrado e doutorado na UFRJ. Meu tema foi segurança pública numa perspectiva de direitos humanos. Trabalhei com Marielle Franco, né? Fui chefe de gabinete de Marielle. Então, tem aí um currículo, apesar dos pesares, né? Porque vindo de uma favela, de uma periferia, dificilmente a gente consegue acessar a universidade. Eu pude acessar, mas isso não tem nada de meritocrático, sabe, Hélio? Porque eu costumo dizer que quando não há condições iguais para oportunidades iguais, dificilmente a gente pode achar que foi em mérito próprio. Eu, por exemplo, sou uma exceção na minha própria família que confirmam a regra de exclusão. Por exemplo, os meus irmãos não puderam estudar. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente olhe para esses espaços empobrecidos da favela e da periferia com a potência que se carrega ali dentro. Então, é dar oportunidade, acesso à dignidade humana. Então, disso é saneamento básico, acesso à água potável, acesso à educação, a saúde de qualidade e pensar numa infraestrutura de emprego e renda. Então, são esses elementos centrais que compõem a minha vida e que eu faço hoje da minha atividade política aí uma defesa intransigente da vida e daqueles e daquelas que são mais empobrecidos. Acho ótimo o que você falou agora, o discurso eu acho ótimo, só que quando chega a nível do governo, as coisas não andam. Exatamente. Não anda, Renata. Falta vontade política e falta estar nesse governo pessoas que vêm do povo, Hélio. Vou mentir para você, eu tenho certeza que hoje, tendo uma Assembleia Legislativa, pessoas, mulheres em especial, tá? Porque a gente só tem 15% de mulheres dentro do Legislativo no Brasil. Então, mulheres pretas, que é a maioria da população brasileira, somos 56% de pretos e pretas no Brasil, não chegamos nesses lugares, ainda mais vindo de favelas e periferias. Então, eu acho que a gente tem que democratizar o acesso à política. Porque, às vezes, as pessoas falam, política não quero saber. Mas política é o que define entre a vida e a morte. Política é o que define se você vai ter comida para comer, se você vai ter uma moradia digna, se você vai ter emprego e renda. Então, a política define a nossa vida. Então, entrar também para a política é também nos doar nesse momento para que a gente possa fazer uma transformação social que dê conta das pessoas mais pobres. Quem me acompanha deve estar vendo agora que eu vou criar polêmica, né? Porque é o que eu falo sempre aqui, vou criar. Gosta sim. Vou criar polêmica. É difícil ser mulher deputada? Mas não é isso não, a polêmica é outra coisa. Bom, é super difícil, porque a gente tem uma infraestrutura também dos espaços de poder que foram sempre relegados a quase como uma capitania hereditária, estar no espaço político é hereditário, ou seja, se você não é filho de um político, se você não é neto, se você não é companheiro ou companheira de alguém que já está na política, dificilmente te olham como parte da política. Então, eu venho para a política a partir dos movimentos sociais. Tá. Aí é movimento de mulheres, movimento negro, movimento de direitos humanos. Então, eu não chego sozinha. Então, ser mulher e estar na política é também atravessar um processo de machismo e de misoginia, de violência política de gênero, que a gente sofre todos os dias, na tentativa de silenciamento, mas na tentativa também de inviabilizar a nossa atuação política. Isso é muito complicado. Tá. Agora, quem está me vendo, que me acompanha mesmo politicamente, sabe que eu vou falar disso. Não iria falar se você não tivesse tocado. Você tocou, vou aproveitar. Se você cortar o seu braço aí e o meu, o sangue é o mesmo. O sangue vai ser vermelho. Eu vim de uma época, Renata, em que, onde eu estudava lá no Alto, perto lá do bairro lá, Grupo Escolar Euclides da Cunha. Tinham pessoas pretas, pessoas amarelas, pessoas vermelhas. Vermelho não, mas amarelo tinha, que são os asiáticos.
Tinham pessoas, na época não se falava gay, era viado, isso é que se falava, mas, Renata, ninguém tocava nisso. Isso não era assunto, éramos todos juntos. E eu cresci nesse ambiente em que não se tocava nisso. Tá? Tanto faz se a pessoa era ou se não era, mas isso não era assunto. Tá? Os meus amigos, pretos ou brancos, éramos todos amigos. Não se tocava nisso. O tempo foi passando, foi passando. Hoje, isso é tema, só se fala nisso no mundo inteiro. Tá? Quando você fala a mulher preta, tá? Não seria melhor a mulher? Por que tem que ser a mulher preta? Porque os dados nos mostram, né? Se somos 52% de mulheres no Brasil, se somos 56% de pretos e pretas no Brasil, nós estamos falando da maioria da população, certo? E quando olhamos as mulheres e fazemos esse olhar racializado, por exemplo, a mulher preta, só para você ter uma ideia, de 2007 a 2017, cresceu em 30% o assassinato de mulheres pretas. Isso não é qualquer coisa. Quando a gente olha os índices de desigualdades sociais, também estão nessas mulheres pretas. Hoje, a fome perfila uma mulher preta. Então, isso são dados estatísticos apresentados como a desigualdade social, ela opera basicamente na vida dessas mulheres, em especial das mulheres pretas. E aí, quando olhamos a questão da violência, quando olhamos também a questão dos acessos à educação, à saúde, os dados também revelam que essa mulher preta é a que mais sofre violência obstétrica. Eu presidi uma CPI da violência obstétrica no Hospital da Mulher de Cabo Frio. E era evidentemente que todas as mulheres poderiam correr numa situação de violência obstétrica. Mas era impressionante que as mulheres que perderam seus filhos em decorrência da violência obstétrica eram mulheres pretas e pobres. E aí eu ouvi, numa audiência pública, por exemplo, uma enfermeira falando que até anestesia se dava menos nas mulheres pretas, porque se partiu do pressuposto que as mulheres pretas tinham condições de eram mais fortes do que as mulheres brancas. Eu estou dizendo assim, agora, eu não estou dizendo no século passado ou no processo de escravização dos corpos pretos de pessoas pretas vindas de África. Então, os dados nos mostram a necessidade da gente ter política direcionada, porque quanto mais racializada é a pessoa, então não tem como a gente não olhar, por exemplo, a população indígena, que também sofre um processo de exclusão. A gente viu os Yanomamis sucumbindo, né, com a exploração predatória do meio ambiente. Também temos ali comunidades quilombolas e caiçaras. Então, nesse sentido, a gente vê que a desigualdade social, ela opera em cima dessas populações. E aí, para terminar, nessa perspectiva, Hélio, acho que a gente precisa olhar o que apontam os dados do IBGE para a gente. Por exemplo, se a gente tem várias mulheres chefes de família conduzindo o sustento das suas próprias famílias. E aí, quando a gente olha a desigualdade... Negras e brancas. Negras e brancas. E quando a gente vai olhar as desigualdades salariais, por exemplo, uma mulher branca recebe pelo menos 20%, 25% a menos do que os homens. Quando a gente olha para uma mulher preta, isso pode chegar a 50%. Ou seja, existe, por mais que você tenha amigos pretos, são amigos, tem uma relação de confiança e de amizade, quando vai chegar lá na hora do emprego, é essa pessoa que vai receber menos. Entende? Agora, essas desigualdades operam no cotidiano como se não fosse nada. Mas a gente sabe só que é o racismo. Só para ilustrar, eu tenho 3 filhas. E lá em casa a diversidade é muito grande. Eu tenho uma filha preta, uma filha mulata e uma filha branca, tá? E todas da mesma mãe, mas é uma história muito engraçada, né? Que a gente tem isso lá em casa. E eu tenho uma neta, linda, 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 que ela mora em São Paulo hoje, minha Tainara, tá morando em São Paulo. E eu falei para ela, filha, vai embora, porque aqui em Teresópolis vai ser muito difícil para você. Porque você, apesar de ser linda, de olhos verdes, mas você é preta, negra, né? Que na época se falava. Você é negra e você é gay, então é melhor você ir embora. E ela foi. Você sentiu na pele o que é o preconceito, o racismo e também a LGBTfobia. Embora a minha filha mais velha, a Sandra,
ela não adianta querer fazer isso com ela não, porque ela reage. É isso. Tá? É o que nos gestou, é reagir. Mas a minha neta foi embora e ainda me lembro do dia, ela volta sempre, né? Ontem eu falei com ela, ainda me lembro do dia quando ela sentada comigo na rua, eu e ela conversando comigo, vô, eu preciso falar contigo, eu estou querendo ir embora, e aí a lágrima desceu. Ela é muito carinhosa comigo, muito, né? E é de carinhosa ficar agarrada mesmo, né? Aquela garota de 26 anos, agarrada junto comigo. Enfim, eu sei o que é. Eu sei o que é há 40 anos. Por isso que eu entro nesse debate. Exatamente, porque muitas vezes a gente parte como se fosse natural. Não, eu não sou racista. Mas não é você não ser racista, porque a questão não é individualizada. Por favor, pode continuar. A questão não pode ser individualizada. A gente tem que olhar que existe uma estrutura racista que vai operar quem tem mais direito a ter acesso à educação de qualidade, a ter o seu reconhecimento enquanto humano, tá, Hélio? Porque muitas vezes essas pessoas são desumanizadas por ser quem são, por ser preta, por ser LGBT, por ser pobre, por ser da favela, da periferia. Então, o que a gente está reivindicando é olhar para aquilo que nos torna humanos. Mas, enquanto a gente não tiver as mulheres reconhecidas na sua dignidade humana, os pretos, a população LGBT reconhecidos na sua dignidade humana, a gente precisa trazer políticas direcionadas. E isso, sem dúvida nenhuma, será a possibilidade da gente superar as desigualdades sociais. Eu acho que vai ser difícil essa política a curto prazo, para a mulher em geral, para as pessoas mais pobres. Eu acho que a curto prazo vai ser muito difícil. A curto prazo é praticamente impossível. O que a gente precisa é de políticas públicas de médio e longo prazo. E eu vou te dizer mais, escola. Exatamente. É por isso que a gente tem que entender que o processo pedagógico e didático nas escolas, para que, por exemplo, as crianças... Eu tenho certeza, ninguém cria seu filho para ele virar um violentador de mulheres ou um violentador de população LGBTQIA+. Mas se esse tema não é levado na escola, possivelmente essa criança, esse jovem vai crescer e olhar as mulheres como se fossem inferiores, ou olhar como se fossem possíveis proprietários dessas mulheres. É por isso que a violência contra a mulher é gigantesca. E aí, quando a gente fala do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas, também é para a gente superar essa lógica racista e entender que o Brasil foi fundado num processo de escravização das pessoas negras vindos dos mais de 50 países da África, e aqui essas pessoas foram estupradas, violentadas, foram mercantilizadas, ou seja, elas foram vendidas, e que a gente vive nesse país, o 13 de maio foi no sábado, falei disso que a suposta lei áurea da abolição da escravatura, mas não, a gente tem uma abolição inconclusa, onde o povo preto ainda é o povo mais encarcerado. Mas era o tempo. Eu acho que isso foi naquele tempo. Talvez mas hoje o tempo diferente. A gente olha... mas hoje a gente olha para a população carcerária. A gente fala, o Brasil é o país da impunidade? Não, gente, temos a terceira população carcerária do mundo. Então, não é porque a gente prende pouco, é porque a gente prende mal e a gente prende a partir da cor da pele. Então, só para você entender, por exemplo, um outro debate que está em voga nesse momento é a questão do reconhecimento facial. O reconhecimento facial só reconhece a pele preta. Eu nunca vi um branco ser apreendido por reconhecimento facial. E tem uma pesquisa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro que demonstra que pelo menos 30% desses reconhecimentos faciais, a pessoa era completamente inocente. E a gente teve um caso na última semana de uma pessoa que foi apreendida com reconhecimento facial, o Alberto, e que ele ficou 3 anos na prisão. 3 anos, isso destrói a vida de uma pessoa, de uma família inteira. Então, é isso. Eu sou daquela política da muitas vezes da necropolítica. O que é isso? É a política da morte. Se você não mata na ponta do fuzil, você deixa morrer passando fome ou esquecido dentro do cárcere. Então, 40% hoje da população carcerária sequer foram a julgamento. Então, você joga no esquecimento. E aí, quando a gente olha quem é essa população,
de novo, preta e pobre. Então, os dados estão aí demonstrando o quanto que o racismo, o machismo operam contra essa população. Não é crítica, não, é elogio, tá? Mulher já fala pra caramba, né? Ainda mais deputada e defendendo uma causa tão nobre, tão difícil de ser defendida. Aí que fala pra caramba e aí o tempo passa. Vou pedir ao André para entrar pela cozinha. Vem pra cá, André, que eu preciso botar você nesse papo. E eu vou precisar de você de volta aqui no programa. Abra um para mim aí, Alex, por favor. O Flávio Carreiro botou aqui, pergunta para a deputada se ela teria vontade de conhecer a Fazenda Hermitage. Hoje foram construídos... pega ali, André, aquele microfone ali, por favor. Onde foi construído 1.600 apartamentos para as vítimas da tragédia de 2011. Quero sim, quero conhecer. Inclusive, na vez que estive aqui, a gente estava até organizado para ir lá, só que como era o final do dia, a gente já tinha alcançado uma hora, a gente preferiu marcar para outro momento. Mas eu sei que lá também tem algumas reclamações importantes, inclusive com relação ao saneamento básico. Então, eu estou acompanhando. Isabel Costa, do Rotary, botou aqui que mulher incrível, que é você. Hoje a gente busca equidade social e antes não se falava das diferenças, exatamente. Eu acho que nem tinha na minha época, né? Mas já faz muito tempo, quase século. Leandro Coutinho, professor Leandro Coutinho, bom dia. Apesar de ter uma visão ideológica contrária à minha visão do mundo, queria dar os parabéns pelo preparo e combatividade da deputada. Professor, a gente nem falou de ideologia aqui, mas tá bom. O censo é importantíssimo para atualizarmos os dados. Isabel Costa, professora lá do Rotary. André, bom dia, meu irmão. Vê se está para cima aí. Já está. Já tá. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos. Bom dia, deputada. Estamos aí para poder... Luta pelas casas populares? Sim. A nossa luta lá, eu estou aqui como representante nós da comunidade, né? Convidamos a deputada para poder ajudar a gente, porque a comunidade pede socorro, Hélio, porque a gente, infelizmente, estamos há mais de 10 anos lutando por essas casas, por essas... que seja feita uma coisa mais humanitária dentro do Rosário. Porque já tem, não sei se você sabe, desde 2014, tem um processo tramitado e julgado, dizendo que tem que retirar essas famílias. A gente não está discutindo que vai deixar ou ficar. A gente está discutindo aqui como que vai ser feito isso de maneira humanizada. Porque foi feito aí no passado muita coisa assim de botar a pessoa no lugar social, derrubar a casa da pessoa e daqui a 6 meses, 1 ano, no máximo 2, a pessoa perde o aluguel social e perde a casa. Tem pessoas hoje morando, deputada, de favor, até hoje, com amigos, porque ficou sem a casa e sem aluguel social. Esse aluguel social, isso para mim é uma tapeação muito grande do governo, porque tem que fazer a casa mesmo para esse povo. Saiu agora esse final de semana, eu nem sabia disso, negócio de 100 apartamentos, 100 casas lá no Rosário, né? Foi o Leonardo que trouxe. Mas isso ainda está... Isso não está confirmado, não. Assim, a gente aqui em Teresópolis, a política mesmo, principalmente a comunidade costuma dizer, deputado, que existe uma cortina de fumaça que esconde os problemas da comunidade. E aqui em Teresópolis, o Leonardo Vasconcelos e o promotor, doutor Rafael, são os dois bem-intencionados a ajudar a gente. Eu tive agora, semana passada, com o doutor Rafael, do Ministério Público. Ele chamou a Associação de Moradores aí o ano passado para poder para entrar como parte interessada do processo. Enfim, não é discutir o que vai fazer, é como que vai fazer. O que tem que ser feito, tem que ser feito. A gente não vai deixar ninguém debaixo da pedra ali da Serra dos Cavalos para morrer. Mas tem que ser feito. Então, o Leonardo agora buscou lá junto a uma viagem que ele fez agora do governo federal, essas 100 habitações. Mas existe ali, não sei se você sabe, uma área de polígono, de alto risco geológico, que ele vai arrumar 100 casas, para 100 famílias. Mas eu acredito que tem que ser feito um trabalho muito bem feito pela Defesa Civil para saber quantas casas exatamente está dentro dessa área. 100 é o começo, mas é muito mais do que isso. Eu acredito que chega a quase 400 casas. Que tem que ser feito aquele trabalho bem feito de demarcação, de casa por casa, para saber quantas casas exatamente. Nem nós, moradores do Rosário, a gente da associação, sabe exatamente quantas casas são para serem demarcadas, deputado. O senhor me permite, nessa situação, a gente, inclusive, precisa ver
quantas mulheres, quantas crianças, porque numa situação como essa, de retirada das pessoas de determinado lugar, e claro, se tem um anúncio de 100 moradias, e a gente espera que seja o mais urgente e rápido possível, a gente precisa saber também o que vai acontecer com as pessoas que, porventura, se forem mais pessoas, né? Para onde vão levar essas pessoas? Porque a gente não pode deixar que um processo desse retire as pessoas dali e elas percam, por exemplo, a sua sociabilidade. Então, as pessoas as crianças já estudam por ali, muitas pessoas, os seus empregos são pelo bairro, são nos bairros próximos, então a gente precisa ter ali uma análise importante do número de famílias, do número de crianças, do número de idosos e de pessoas PCDs também, porque isso é uma análise também social que falta muitas vezes nesses processos. Então, é importante que essas pessoas sejam tratadas, de novo, com humanidade. Sim, não, bem lembrado pela senhora, porque, infelizmente, é o que eu falei desde o começo, as comunidades de Teresópolis, principalmente Rosário, está abandonado pelo poder público, isso é um fato. E existe um trabalho da NUDEC, através da Defesa Civil, que teria que ter feito esse levantamento já, um trabalho de prevenção. Até mesmo no momento, a gente tem que trabalhar com a prevenção, por quê? Porque a causa, a gente sabe que pode acontecer a longo prazo. Mas a gente tem que trabalhar com a prevenção, por quê? Porque se acontecer uma tragédia, para onde as pessoas vão? Para você ver a seriedade da coisa, nem ponto de apoio nós temos no Rosário, porque o ponto de apoio não funciona. No dia 24 de janeiro, agora teve uma audiência, no dia 23 teve uma chuva aqui, que a Ego deve lembrar disso, que encheu a cidade toda. O ponto de apoio nem sequer foi aberto. Sirenes não há? Sim, mas o pessoal de cima, a gente reclama que a sirene não toca no pessoal de cima. A gente fez um grupo de WhatsApp, até o próprio promotor pediu a gente para poder trabalhar com essa prevenção, de SOS Rosário. Quando começa a chover, um se comunica com o outro. Como é que está em cima? Choveu, gente, desce, pelo amor de Deus, André, não fica. Veja bem, Prevenção. Eu acho que a Defesa Civil, eu posso afirmar, isso é um conhecimento que eu estou sempre com eles, que a Defesa Civil aqui funciona muito bem. Se você tem um caso desse, do ponto de apoio, que a gente conhece os pontos de apoio, e das sirenes, é só levar isso para a Defesa Civil. Eu não conheço o atual comandante da Defesa Civil, mas é só levar para eles. Sim, isso já foi levado para ele. Nessa chuva que eu estou te falando, teve lá a Defesa Civil, e eles mesmos da Defesa Civil ficou lá com a gente, com apoio da associação, porque não teve a chave do ponto de apoio. Então, eu já levei esse problema para eles, a gente tem que ter uma parceria maior, porque, infelizmente, a Defesa Civil e o desenvolvimento social não está com aquela parceria com a comunidade que tem que ser feita. Se a gente não trabalhar junto, fica difícil. E para além da Defesa Civil, né, Hélio, a gente precisa de políticas de prevenção. Isso depende de orçamento. Sim. A gente precisa saber qual é o orçamento disponível para que esses pontos de apoio sejam equipados de maneira concreta. Porque aí as pessoas que trabalham na Defesa Civil só chegam no momento da emergência. E aí, no momento mais triste daquela comunidade, porque vão salvar vidas. Não, mas a Defesa Civil, a função dela é essa, chegar na emergência. Quem tem que chegar antes, depois e sempre é o desenvolvimento social. Com orçamento. Porque eu tenho defendido muito a rubrica orçamentária para determinada coisa. Para prevenção, para instalação e adequação dos equipamentos da Defesa Civil. Qual é o orçamento disponível na cidade hoje? Porque, às vezes, a gente não pode relegar isso a uma pessoa. Às vezes tem uma estrutura que não está funcionando porque aquilo dali não é prioridade no orçamento da cidade. Então, a gente também precisa ver no orçamento quais são as rubricas colocadas e, óbvio, né, se a Defesa Civil não está equipada, o que está acontecendo? Então, com relação a isso que você falou, a Defesa Civil ela tem que trabalhar com a prevenção, sim. Porque se só trabalhar com a causa fica difícil. É o que ela falou. Tem que ter orçamento. Por exemplo, nós não temos no ponto de apoio uma maca, nós não temos nada, um colchonete, não temos no ponto de apoio para poder trabalhar com a prevenção. Eu acredito, pelo que eu entendo, tem uma lei que diz que a Defesa Civil tem que trabalhar com a prevenção, sim. Não, prevenção é uma coisa. Agora, por exemplo, equipamento, isso é desenvolvimento social. Então, você tem que cobrar duas secretarias. Sim. Defesa Civil, Desenvolvimento social
E a Secretaria que cuida também, Defesa Civil também cuida disso. A gente tinha uma parceria muito boa com o desenvolvimento social na gestão passada. Essa gestão agora, eu não sei o que está acontecendo, não quer dar o apoio que a comunidade precisa. Pera, gestão passada, outro prefeito? Não, estou falando do desenvolvimento social, secretário. Era o... Com o Valdec. Valdec. Valdec tinha uma parceria bacana. Mas com essa secretaria, não sei a cargas d'água que mudou, não está tendo uma boa parceria entre a comunidade e o desenvolvimento social. Eu não conheço a secretária ainda, mas é uma questão de cobrar. Aí, agora sim, Renata, a gente já está em cima da hora. A briga é sua. Exatamente. E eu gosto de uma boa briga. É com você. Ainda mais quando a gente vai defender a população mais empobrecida, a população que muitas vezes é esquecida, que só é lembrada, infelizmente, Hélio, na hora do voto. Então, política tem que ser feita todos os anos. Não dá para chegar lá na comunidade para pedir voto na véspera da eleição sem entender essas pessoas nas suas demandas históricas. Rosário, há 10 anos viver essa situação é uma vergonha, é uma falta de política pública e de reconhecimento da necessidade das pessoas. A gente está falando do Rosário, mas se a gente for começar, Rosário, for contar, Renata, olha só, a gente começa Ilha do Caxangá, bairro Santa Cecília, Barroso, Rosário, Cruzeiro, Perpétuo, aí Pimentel, Jardim Meudon e Vale da Revolta. Complexo São Pedro. São 9 comunidades ligadas ao pé de um morro, que é a Serra dos Cavalos. Você começa, é longe, você começa no alto, no bairro, lá no início da cidade, você dá a volta por todo esse morro, essa Serra dos Cavalos, e acaba sendo uma comunidade só, vai trocando de nome de lugar em lugar. Sim. Mas é uma comunidade extremamente carente e que precisa muito, muito de uma ajuda, porque está morrendo gente. Vai continuar morrendo gente. Porque a pior tragédia, ela não aconteceu. A pior tragédia, ela ainda vai acontecer. Pois é, pode contar comigo, população de Teresópolis, estou aqui à disposição. A gente está nesse momento em conversas, né, com nós da comunidade e a gente pretende levar não só ao conhecimento do Ministério Público do que está acontecendo, mas também cobrar as secretarias municipais aqui da cidade e também a própria prefeitura. Então, estou me comprometendo a fazer, a partir da Assembleia Legislativa, também corresponsabilizando o governo do Estado, porque é preciso olhar a cidade de Teresópolis também como potencial de infraestrutura. Ok, André e Renata, nós estamos atingindo aqui mais de 5.600 TVs ligadas ao vivo aqui no nosso programa. É um número que a gente... Isso sem contar a reprise do programa e que daqui a pouco está para o YouTube. Estou falando de uma comunidade de Teresópolis, né? Então, é um número assim, bastante grande. Eu preciso tê-la de volta aqui no programa. Fico à disposição, só me convidar que eu venho. Vai ser uma honra. De volta aqui. André, você tá responsável pela comunidade do Rosário. Eu quero abrir esse leque para a comunidade. Aliás, para todos os presidentes de associação de moradores. Eu preciso abrir esse leque com você, cara. A casa é tua. Sim, a gente pede socorro porque a mídia segue ajudando a gente consegue ter resultado positivo. A deputada aqui, com a experiência dela, porque que a gente comentou dentro do carro, né? Muda a cidade, mas os problemas são os mesmos. São a ausência de política pública dentro das comunidades. A gente pode pede socorro e conta com vocês. Foi a minha bandeira a minha vida inteira. Né? No programa de amanhã eu vou estar recebendo aqui o Valdeci, que é presidente da Associação de Moradores, já confirmado, lá do bairro Santa Cecília, e também o Bake vem também, não vem, Bake? Pode vir amanhã também? Eu sou da época da lama fria, olha só aí. Tu também, né, Valdeci? Nós somos da época da lama fria, né? Não é bairro Santa Cecília, era lama fria. A Isabel está aqui, volte pedindo para você voltar, Isabel lá do Rotary. Muito obrigado, Isabel. E vai voltar sim, muito obrigado a todo mundo que participou pelo WhatsApp. Eu não tive condições de ver todo o WhatsApp, mas aí fica aí para durante o dia, né? A rede social nossa aí vai trabalhar e o pessoal vai respondendo. Então amanhã confirmado aí o Bake e o Valdeci, lá do bairro Santa Cecília, Lama Fria. Lama Fria. Depois de amanhã, no programa, depois de amanhã a gente vai falar sobre, na segunda hora do programa,
que é dia 18, a gente vai entrar, 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso, Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, o que, lamentavelmente, em Teresópolis, é um absurdo os números de crianças sexualmente agredidas. Eu tenho trazido aqui o pastor Davi Palhares, meu amigo, meu irmão Davi Palhares, o João, que hoje tem, pastor João, hoje ele cuida aí de, deve ter lá umas 25 crianças sexualmente agredidas, sem contar o projeto Crescendo, que são hoje 48 crianças. Isso é o que a gente sabe, passando pela vara da infância. É o meu assunto de depois de amanhã. E amanhã é o Valdeci e o Bake lá da Lama Fria. Ok? Obrigado, André. Quero saber se volta. Com certeza. A gente precisa voltar, que você dê esse apoio para a comunidade que está precisando muito do apoio da mídia. Cara, eu só não faço porque eu não venho. Se vier, eu estou fazendo. Me chama que eu estou aqui. Combinado. Deputada, foi muito bom te conhecer e eu queria que você, realmente queria que você voltasse, não sou eu só. Está aqui o pessoal, todo mundo pedindo aí para você voltar ao programa. Opa, que honra, Hélio. Muito obrigada pelo espaço, pela disponibilidade. A gente sabe da importância da comunicação, a gente sabe da importância de jornalistas comprometidos com a informação, com a verdade. Então, muito obrigada pelo espaço e deixa aí meu beijo no coração daqueles e daquelas que vivem Teresópolis, mas querem a Teresópolis menos desigual, né, e mais humana. Hoje o Copete está fazendo 32 anos, o pessoal vai se reunir lá na igreja do Luciano, da Kelly, do Samuel, né? E vai ter lá um culto em homenagem aos 32 anos e com certeza vai ser muito bem. Dona Valéria já está aqui me dizendo, deixa eu ir para ela aqui, ela já botando aqui, eu não conheço o apóstolo Joel ministrando hoje pela manhã. Ah, tá, na fonte da Gideão, onde nós também iremos. Ele foi com a caravana que está fazendo a nossa também. Isso se eu quiser ir. Eu que vou ver se eu vou, tá? Vida que segue, muito obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência. Até amanhã, 10 da madrugada, vem aí o boletim com esse caso desse assassinato que aconteceu hoje, que aconteceu nesse final de semana, numa briga lá no bairro do Tiro. A gente volta amanhã. Obrigado, tchau.